Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Colena e, juntamente com Beth Costa, estaremos apresentando esse programa de hoje. Um programa que nós vamos tratar da política, nesse momento de efervescência do país. O panorama político brasileiro mudou radicalmente nas últimas semanas. De uma ameaça de golpe a uma reação social inédita contra o governo fascista de Bolsonaro. Precisamos analisar isso sob o aspecto da conjuntura, né, Beth? Quem vai nos ajudar a entender essa conjuntura importantíssima do Brasil? Bom, vocês já estão vendo ele aqui no vivo, no vídeo. Nós estamos hoje com Zé Genuíno. Obrigada, Zé, por ter concordado em participar do nosso programa, da nossa conversa. O Zé, que foi assessor especial do Ministério da Defesa no governo Dilma, seja bem-vindo. Ele foi um preso político por ter participado da guerrilha do Araguaia, foi deputado federal, líder do PT na Câmara, presidente do Partido dos Trabalhadores e o único ex-guerrilheiro, é uma ironia, né, a receber a Medalha da Vitória das Forças Armadas, único ex-guerrilheiro a receber essa medalha. Enfim, o Genuíno tem uma trajetória política e de vida que fazem dele um dos personagens mais importantes da história recente do país. Ô Zé, eu vou te perguntar acerca dessa mobilização atual, mas antes da gente começar, eu queria que o Felipe lembrasse aqui para mim, para nós, um trecho curtinho da Carta Original aos Brasileiros, que foi lida pelo professor Godofredo em 1977. A ilegitimidade de todo o sistema político em que fendas ou abismos se abrem entre a sociedade civil e o governo. Chamamos de ditadura o regime em que o governo está separado da sociedade civil. Ditadura é o regime em que a sociedade civil não elege seus governantes e não participa do governo. Ditadura é o regime em que o governo governa sem o povo. Ditadura é o regime que governa para nós, mas sem nós. Essa última frase é interessante. Ditadura é um governo que governa por nós, mas sem nós. Essa carta que ele foi lida ainda com muita coragem, né? Ainda nos momentos difíceis da ditadura militar. Então, Genuíno, como disse o Jorge na abertura, há poucas semanas, o presidente vinha num crescendo de ameaças de ruptura do Estado Democrático de Direito e de golpe, né, com possível apoio das Forças Armadas. Hoje nós temos uma reação da sociedade civil organizada com a Carta aos Brasileiros pela Democracia, que já tem mais de 750 mil assinaturas, entre empresários, banqueiros, artistas, juristas, acadêmicos, lideranças políticas de vários partidos e milhares de cidadãos e cidadãs, profissionais de várias categorias. Hoje mesmo, foi divulgado um outro manifesto, assinado por 102 entidades da sociedade civil, em defesa das eleições livres e soberanas, assinado, inclusive, pela poderosíssima Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Como você explica essa recente mobilização? Beth, Jorge, eu queria inicialmente informar vocês que quando em 77 eu tinha acabado de sair da prisão na ditadura, que eu cumpri pena de 5 anos. Eu dava aula no cursinho perto da Faculdade de Direito. E eu me lembro muito daquele fato no Largo São Francisco. E veja bem que situação. Eu vivi prisão também na democracia com a ação penal 470, o chamado mensalão. E essa questão coloca para nós um dilema. Qual é o dilema que está colocado? As cartas são importantes,
elas pontualmente sinalizam o desejo da sociedade civil a que haja eleição. Mas nós temos que avançar além das cartas. As cartas são positivas, mas a gente tem que avançar além das cartas. E eu digo além das cartas porque o Brasil vive um duelo entre a tragédia e a farsa. A tragédia foi o golpe de 2016, a prisão do Lula e a eleição do Inominável. Isso é uma tragédia. E a tragédia continuou com as reformas neoliberais, com privatizações, com teto de gasto, com as reformas da Previdência, com as privatizações e com a submissão ao imperialismo. E essa tragédia está virando uma farsa. A farsa é este governo. Este governo é um farsante. E esta farsa não pode se legitimar na eleição de 2022. 2022 é o ano que só vai começar quando as urnas forem abertas, isto é, a eleição seja garantida, a vitória da civilização contra a barbárie, a posse do futuro e o governo de reconstrução e transformação do país. Aí o ano de 2022 começa. E começa derrotando a farsa, porque essa farsa, se ela continuar, o Brasil vai definhar. O Brasil vai definhar na eliminação das liberdades, dos direitos, da soberania nacional, da Amazônia, do Pantanal, da cultura, vai continuar a perseguição às comunidades indígenas, às comunidades da LGBTQIA+, a população negra, como está acontecendo com as chacinas nas grandes cidades, com a violência contra as mulheres, a destruição dos direitos da classe trabalhadora, a fome, o desemprego, a inflação. Esse desastre é uma verdadeira barbárie e ela tem que ser interrompida. E a história nos ensina que o cavalo de pau dado na democracia tem que ser resolvido com a soberania popular, em que o povo, soberanamente, transfere pela representação o poder para quem é eleito. Mas não basta só transferir. O povo tem que votar e não sair das ruas. Porque para reconstruir e transformar o Brasil e derrotar o Inominável, nós temos que derrotá-lo eleitoralmente, derrotar suas políticas, derrotar a corrente que ele expressa, que é uma corrente protofascista, derrotar as reformas neoliberais que destruíram o país e, evidentemente, transformar o Brasil num quadro de crise, porque nós estamos enfrentando uma crise do sistema. Ela atinge por baixo e por cima, e ela é múltipla, e nós temos que ter um governo de transformações e de reconstrução. Portanto, nós estamos diante de um grande desafio, ou uma encruzilhada. E essa encruzilhada, como algumas vezes aconteceu na história do Brasil, e na década de 50 com o suicídio Vargas, na década de 60 com o golpe, na transição pactuada de 79 a 85, na Constituinte de 88, agora nós estamos em outra transição. Resta saber se essa transição vai ser por cima ou por baixo. Como eu defendo uma transição por baixo, isto é, com o povo como protagonista e que a gente faça mudanças estruturais, não basta remendar a sangria com esparadrapo e band-aid. Nós temos que fazer algumas cirurgias seletivas para que o Brasil busque o caminho do direito à felicidade, do direito ao afeto, do direito à independência, do direito aos direitos, do direito a ser feliz. O povo brasileiro está triste, está machucado, está faminto, está endividado, a nossa soberania está, vamos dizer assim, mitigada, e a democracia brasileira corre risco, porque nós temos um modelo autoritário que está sob ameaça. Ora, eles ameaçam para provocar aventuras, e nós não podemos descartar isso, temos que enfrentar nas ruas, ora ameaça para negociar, ora ameaça para ganhar tempo. Portanto, o Brasil está sob ameaças. E essas ameaças tem no presidente, na sustentação militar, na PGR e, lamentavelmente, na Câmara dos Deputados, uma articulação política que é exatamente a barbárie, a escuridão, e como se o Brasil estivesse no fim da linha. Nós temos que desatar esse nó. E desatar esse nó vai exigir
uma ampla aliança, mas não basta só uma ampla corda que cerque todo mundo. Nós temos que costurar os elos daquelas forças populares e democráticas que querem aprofundar as mudanças para que não ocorra em 2022 o que já ocorreu no Brasil. Muda-se alguma coisa para que nada seja transformado. Ô, Zé Genuíno, você foi... Olha, Beth, foi assim... Não sei o que dizer, você foi muito profundo e preciso, ao meu juízo. Olha, é exatamente isso. Quer dizer, nós estamos tendo agora, Beth, telespectadores, internautas estão nos acompanhando. Pelo que o Zé Genuíno colocou, uma grande oportunidade pela dialética, pela história, de transformar esse país. As condições estão começando a serem lançadas para todos nós. Zé, há um ano, você esteve aqui conosco, exatamente quase um ano, naquele episódio semelhante agora, de 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro fez a mesma coisa de agora, as ameaças de sempre. Ameaçou o Supremo Tribunal Federal, invadiu o tribunal, seus apoiadores, melhor dizendo, seus apoiadores. E você, naquela oportunidade, diante da carta do Michel Temer, o Michel Temer falou que escreveu e ele assinou, você falou que aquilo era uma grande comédia. Grande comédia. De lá para cá, nós temos hoje o presidente Lula, todas as pesquisas apontando o presidente Lula como principal candidato e favorito para talvez ganhar no primeiro turno. E estamos vendo agora uma reação do Bolsonaro, com o Congresso que você bem explicitou, né, na aventura do bolsonarismo, nessa oportunidade, criando benefícios para tentar trazer o Bolsonaro. O que você vê, Zé, nesse um ano, de 2021 a 2022, e nesse cenário? É possível o Lula ganhar no primeiro turno? E como você vê esses benefícios sociais aprovados de forma oportunista? Em primeiro lugar, Jorge, a relação entre a tragédia e a farsa está posta. Só que agora não tem comédia, tem ameaças. Para ganhar tempo, para causar medo, para colocar as forças democráticas e populares numa certa defensiva e querer criar um clima de pavor, de ameaça. Portanto, não é mais uma comédia, é mais sério do que a comédia. Por isso que nós temos uma eleição que vai ser dura, porque nós temos um adversário que não tem escrúpulo, tem 30% do eleitorado e tem milícias, parte das Forças Armadas, parte do agronegócio e setor do empresariado, que não é todo. E tem instituições do Estado, como Polícia Federal, Ministério Público e etc. Portanto, nós temos que derrotá-lo eleitoralmente e politicamente. Essa possibilidade vai exigir uma campanha de mobilização, uma campanha de ruas, sem ilusão. O momento não é para ilusões nem ingenuidades. Nós temos que derrotá-los nas ruas. É como eu gosto de dizer, é Lula na urna e povo na rua. Segundo, nós temos que garantir a posse. Terceiro, nós temos que garantir a realização de eleição, porque eles querem conturbar, que é um verdadeiro desrespeito à soberania popular, e governar. E desses quatro, o mais complicado é governar. Por isso que eu quero dizer para você que nós vamos iniciar um novo processo histórico no Brasil. Esse processo histórico não pode ser coagulado na conciliação por cima, nem pode ser coagulado pelo autoritarismo pactuado, como se diz, ninguém perde, somos agora todos iguais, passa-se a mão na cabeça. Não. Você sabe que a gente não é ressentido, mas a gente gosta da memória. Há uma diferença entre memória e ressentimento. A memória é transformadora, que ela ensina o presente e o futuro. E o PP, que aglutina os partidos de esquerda e os partidos de centro, tem uma responsabilidade muito grande, que é iniciar um projeto de transformação que terá aqui nas raízes. Por exemplo, como é que nós vamos governar com o teto de gasto? Não dá. Como é que nós vamos governar com a privatização da Eletrobras e do esquartejamento da Petrobras? Não dá. Como é que nós vamos governar com a base de Alcântara cedida aos americanos? Não dá. Como é que nós vamos governar com aquela instituição que administra o custo do Brasil, independente do poder da soberania popular, que é o Banco Central? Como é que nós vamos governar sem uma integração latino-americana?
que essa é a questão central do ponto de vista de uma geopolítica, porque o Brasil não tem conflito com os países da América do Sul, nem da América Central, nem do Caribe. E o Brasil tem que colocar a discussão em outros termos. As Forças Armadas estão cumprindo um triste papel. Enquanto você discute no mundo o poder brando ou o poder violento, o Brasil está discutindo com as Forças Armadas a urna eletrônica. Veja que tragédia é essa. Nós temos que discutir o quê? Nós temos que discutir a soberania que vem de soberano. A soberania é a capacidade do país de dizer sim ou não. Soberania é o bem-estar do país e do povo. É a diminuição de vulnerabilidades. Como é que nós vamos falar um país que não tem vulnerabilidade com quase 680 mil mortos por Covid? Como é que nós vamos falar sem vulnerabilidade com a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado sendo destruído? Como é que nós vamos discutir vulnerabilidades se a gente não busca parcerias estratégicas para o Brasil na América do Sul, nos BRICS e numa relação multilateral? Porque o mundo está entrando numa multipolaridade. Lamentavelmente, as Forças Armadas estão cuidando de urna eletrônica, de DAS, de 7 mil cargos, dos pazuelos da vida e procurando decretar sigilo de 100 anos. Isso é triste, imaginar que a arte militar esteja sendo conduzida com essa mediocridade, com essa visão prosaica, com essa visão humilhante. Um país desse tamanho, um país com a nossa potencialidade, tinha que estar discutindo outra agenda, e é isso que nós vamos querer fazer. Portanto, nós temos que derrotar as ameaças. Nós não podemos nos curvar ao medo. E nós não podemos deixar de unir todos que querem garantir a democracia. Mas eu repito, essa unidade vai exigir uma espinha dorsal que não se curve. Porque o Brasil também tem uma história dramática. Em determinados momentos, os oligarcas dizem: vamos fazer uma revolução antes que o povo a faça, que foi antes da Revolução de 30, você deve estar lembrado disso, o velho Antônio Carlos de Minas Gerais. E, evidentemente, nós temos que derrotar essas ameaças, derrotar essa interferência no processo eleitoral e derrotar o inominável, mas não basta só substituí-lo. E a base material que lucra com ele? Privatizações, os bancos, juros altos, o agronegócio, esse setor econômico, as redes de distribuição, esse setor, esses monopólios, tem que ser enfrentado. Portanto, nós temos uma janela de oportunidade, Jorge. E essa janela de oportunidade vai exigir muita competência, muita coragem e muita mobilização. Sem o povo mobilizado, nós não vamos muito longe. Aliás, eu aprendi 2 coisas na minha vida. Uma, você está no Pará. Quando eu estava no Pará, na resistência à ditadura militar, com todo aquele heroísmo, sem a participação do povo, nós fomos derrotados. A outra experiência foi no Congresso Nacional, 26 anos de deputado, sabia de todas as manhas, mas só avançava em alguma coisa com a pressão popular. Ou o povo assume e se organiza e mobiliza, ou então nós não vamos realizar as transformações. Algumas delas vão exigir, por exemplo, plebiscito revogatório. Algumas vão exigir, com certeza. Nós vamos ter que estabelecer uma democracia participativa. Como é que nós vamos governar com orçamento impositivo e orçamento secreto? Não dá. É impossível. Então, nós vamos ter que desatar os nós. Ou, como diz a gíria popular, para se fazer omelete, nós temos que quebrar alguns ovos. E a campanha eleitoral é a preparação para isso. É uma campanha que a gente não deve ter ilusão, não será fácil, porque nós temos um governo que não tem escrúpulo, faz qualquer coisa. E há uma situação delicada, Jorge e Beth. Ele incendiou uma base fundamentalista que não tem noção das coisas. E não tem comando operacional. Ele dá orientação política, mas não tem comando operacional. Isso pode sair do controle, eles podem começar a fazer bobagem, ameaças. Portanto, nós temos que ter muita competência, muita unidade e muita cabeça fria nesse momento para daqui a 2 meses nós vamos ter eleição. É possível ganhar no primeiro turno? É. Mas nós não devemos achar que será de vida ou morte. A eleição tem 2 turnos. É ruim a gente dizer, vamos ganhar no primeiro turno. É bom ganhar. Mas a gente não pode criar essa expectativa, porque eu vivi em 2006 e 2014
que tudo indicava que a gente ganhava no primeiro turno e não ganhamos. Aí você fica uma semana para curar o baixo astral de não ter sido vitorioso no primeiro turno. Portanto, nós temos que ter muita competência, muita firmeza para fazer esse movimento. E eu estou confiante. Eu acho que ninguém imaginava que, depois de 6 anos de destruição, o Brasil fosse aceitar que aqueles que foram demonizados, criminalizados, isolados, ridicularizados, como Lula, a Dilma, o PT e a esquerda, e os movimentos sociais, o movimento sindical, voltasse a possibilidade de ser protagonista. Isso é uma coisa fantástica. Sabe que a história ela é uma coisa linda, porque ela tem um arraso, tem a luta de classe, tem a vontade dos humanos para construir grandes possibilidades. Por isso que eu sou um apaixonado da política, porque a política é a chave milagrosa para buscar essas soluções milagrosas, principalmente para aqueles que querem o futuro, que querem o sonho, que querem a utopia, que querem aquilo que o Paulo Freire cantava, esperançar. Isso que nós estamos vivendo é um momento muito lindo, é um momento virtuoso, é um momento apaixonante. Quem está vivendo esse momento não pode se arrepender. Nós não temos o direito de ser pessimista, nós não temos o direito de ser neutro, nós não temos o direito de ser omisso. É o destino do Brasil que está em risco. E quando o destino de um país está em risco, nós temos que dar o melhor de nós para construir esse destino em nome do povo brasileiro. Nunca o povo brasileiro sofreu tanto. E o povo brasileiro está sofrendo a falta de esperança, está sentindo a falta de otimismo. E a esquerda tem que produzir esse sal da terra para alegrar corações e mentes. Ô, Zé, que bonito e tão difícil nós estamos passando, Beth. O Zé está enchendo a gente de esperança. Que bonito, Zé Junino. Muito obrigado, hein? Pô, que gás que você está nos dando para todos os brasileiros. Um momento tão difícil. E aí, Beth? Nós todos somos esperançosos aqui, nós estamos aqui na trincheira, mas continuando nessa linha que você está desenvolvendo, nesse momento de eleição, como você falou, o candidato à presidência, o nosso candidato, ele está costurando, alinhavando uma ampla aliança, né, para derrotar esse governo fascista. E você já falou, mais ou menos, alguns pontos que não podem estar de fora do programa de governo democrático popular. Então, nós estamos abrindo uma aliança nesse primeiro momento, para derrotar o fascismo, e depois, como seria esse depois, na sua visão? Você acha que basta o povo na rua, ou nós temos que eleger uma bancada no Congresso Nacional? O Lula tem falado muito nisso, não basta eleger o presidente, precisa de uma sustentação parlamentar para fazer mudanças estruturantes, né, para o nosso país. E como que nós vamos fazer essa educação popular, né? Porque o povo, a gente vê, a maioria do eleitorado que ganha até 2 salários mínimos, ela está com o Lula, quer dizer, ela está esperançosa que a vida dela vai mudar com a eleição do Lula, mas isso não vai acontecer nos primeiros dias de janeiro, né? Como que a gente faz essa educação política para que o povo não só esteja junto na campanha, mas também nesses primeiros meses de governo que serão muito difíceis, você concorda? Beth, a história política nos ensina que uma semana vale um dia, um mês vale uma semana, e uma semana ou um mês vale um ano, porque tudo se concentra. Nós estamos vivendo um período de alta concentração de fatos, de impasses e desafios. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que combinar coisas dialeticamente. Uma coisa é a aliança ampla, amplíssima. Mas essa aliança ampla exige que a gente tenha uma espinha dorsal que tenha um programa de mudanças estruturais. Então, nós temos que combinar. Essas coisas não são excludentes, tem que combinar. Nós temos que combinar a aliança pontual com a aliança mais estratégica. E nós temos que combinar que é necessário
Por exemplo, tem coisas que são inegociáveis. Por exemplo, nós temos que enfrentar a hegemonia do capital financeiro, nós temos que acabar com essa hegemonia do mercado, nós temos que acabar com essa onda do modelo neoliberal de privatizar tudo. Isso tem que acabar. Nós temos que... Bom, olha, não é assim. Agora, nós vamos ter que fazer uma coisa importante. O que é? Primeiro, nós temos que... A governabilidade exige 3 pernas. Primeiro, o Lula com a autoridade de presidente da República, de preferência eleito pelo turno. Ele tem força. Eu quero ver a imagem do Lula sentado naquela mesa que ele conhece, com aquele monte de papel revogando decreto do inominável. Pá, 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 pá. E tem que revogar de cara. De cara. Segundo, nós temos que ter pelo menos 200 deputados na Câmara dos Deputados. Por que 200? Porque a gente se livra da chantagem do impeachment. Porque pode ter certeza, a direita e a centro-direita pode fazer maioria na Câmara. Agora, se a gente tem 200 deputados, 180, a gente evita a chantagem do impeachment, que é... Essa turma aí sabe como é que é. Eles querem negociar com a faca no pescoço. Não dá para a gente aceitar. Terceiro, nós temos que abrir um diálogo com as forças organizadas da sociedade. Isso que está acontecendo agora. Com os empresários que querem uma saída democrática, com os juristas, com a intelectualidade, com a academia, com as centrais sindicais, com o movimento das mulheres, com o movimento dos quilombolas e da população indígena, com a comunidade LGBTQIA+, com a juventude trabalhadora, que hoje é um espectro muito amplo. O trabalhador não é mais só aquele do ABC dos anos 70. O trabalhador hoje é aquele que não explora o outro. Então, tem o aplicativo, tem o uberizado, tem aquele que vive por sua conta. Nós temos que fazer uma mobilização de setores religiosos. Nós temos que fazer uma grande articulação política de baixo para cima. Sem isso, não dá. Isso é possível fazer. Os partidos ajudam, o Lula tem liderança para fazer isso. Por que o Lula está promovendo tantas concentrações? Porque ele tem autoridade e legitimidade. Mas ele tem que fazer isso a partir da eleição, porque, no meu modo de entender, as coisas se relacionam a partir das grandes lideranças e também dos partidos, não é o líder sozinho. Eu acho que, nesse sentido, os partidos e os movimentos têm um papel muito importante. Nós temos que enfrentar, por exemplo, Beth, esse monopólio de uma mídia corporativa familiar que jogou o país nessa hecatombe. Nós temos que fazer reforma do judiciário, porque o judiciário que produziu a Lava Jato inocentou o Lula, mas as leis estão todas intactas. Olha o que a PGR está fazendo. Contra o PT era punição por punição, e agora é acomodação por acomodação. Isso tem que ser enfrentado. Portanto, eu acho que é um processo. Em cada momento, nós temos que fazer ou uma cirurgia seletiva e avaliar a correlação de força. Será um período de efervescência. Esse período de efervescência vai exigir trabalhar ora na presidência, ora no Congresso, ora na sociedade. O PT não pode sair da sociedade. Por isso que eu gosto muito do lema: voto na urna, Lula na urna e povo na rua. Nós temos que criar esses comitês, por exemplo, hoje eu assisti à Conferência de Saúde, o Lula assumiu um compromisso claro de recuperar o sistema único de saúde com a comunidade da área de saúde. Vai acontecer isso com a educação, com o pessoal da ciência e tecnologia, vai acontecer isso com a população originária. Você, Jorge, sabe muito bem que você está no Pará. Não dá para continuar essa violência contra a população indígena. Não dá, tem que dar um basta. Nós temos que fazer modificações imediatas na segurança pública. Olha a mortandade nas grandes cidades. Isso pode ser feito com ações. E, além do mais, nós temos que emergencialmente enfrentar a fome, enfrentar o desemprego. Agora, tem uma coisa, eu sou muito franco em dizer isso para vocês, até porque é minha responsabilidade, porque eu vivi isso. A classe dominante tem que ceder. Se a classe dominante não ceder, pagando corretamente os tributos, aceitar imposto sobre juros e dividendos, grandes fortunas, deixar de destruir a Amazônia, aceitar um plano racional, não adianta ficar levar a soja e o gado da Amazônia e trazer agrotóxicos. Você sabe muito bem disso, Jorge.
Não dá. Então, nós temos que dar um paradeiro em alguns desastres que estão acontecendo com o país, com o inominável. Por exemplo, a FUNAI, 19 superintendências de militar. O INCRA nem se fala. Quer dizer, as empresas que têm relação com a população estão militarizadas, isso tem que acabar. Portanto, nós temos que dizer, militares, vocês vão cuidar da defesa, não é militarizar o Estado. O que é defesa? Não é isso que eles estão fazendo, com certeza. Defesa é outra coisa. E aí, evidentemente, nós vamos ter que fazer isso sem aventureirismo, mas com muita firmeza. Por quê? Tem uma questão que eu coloco francamente para vocês. Nós estamos recebendo do povo brasileiro uma oportunidade histórica. E quem está recebendo essa oportunidade histórica não pode decepcionar o povo brasileiro. Essa é a encruzilhada que a gente está metido nela. É uma boa encruzilhada. E me apaixona essa encruzilhada. Legal. O Zé, antes de prosseguir... Só um comentário. Quando você não estiver falando, feche seu microfone que está entrando. Não, o Jorge. Tá. O Zé, antes de prosseguir, quero ler para você aqui. Eu já falei, a Beth também, mas é importante a gente repetir nesse momento. Nossa companheira Lídia está te agradecendo. Disse ela, obrigado, genuíno, pela fala linda, pela injeção de esperança. Que bonito isso, Zé. Você está nos dando um gás muito obrigado. Muito importante. Por que eu digo isso? Porque nós estamos numa luta contra o fascismo. Esse fascismo que foi gestado pela classe dominante brasileira, como você bem colocou. E me parece, e assim está sendo construído, parece que o Lula tem sido exatamente, né, parece que sim, né, a unidade nacional. Então, diante dessa situação, Zé, e você chama bem a nossa atenção, não dá para dormir com a classe dominante brasileira, não dá para cochilar com ela, não dá mesmo. Tá? Então, diante disso, eu vou repetir aqui dois pontos que você já falou, mas nós gostaríamos de ressaltar e saber de você de novo. O golpe está afastado? Segundo, Bolsonaro, do seu governo, fez uma grande distribuição de armas pelo país. Tem esses clubes de tiro. Você já falou nisso de certa forma. Queríamos agora concentrar exatamente nisso. Então, você já falou também que temos que derrotar as ameaças. Mas, e aí? O golpe está ameaçado e como é que a gente vê essa gente armada? Em primeiro lugar, Jorge, eu acho que o Lula não é qualquer país que tem uma liderança como o Lula. O Lula é maior do que o próprio Lula. O Lula é a expressão do futuro que quer derrotar o passado. Por isso que ele é o depositário das esperanças, do clamor, do choro e das angústias de um povo. Isso acontece na história e nós estamos vendo o ápice desse momento. Portanto, a nossa responsabilidade é muito grande. Por isso que as forças da extrema-direita estão nervosas. Veja bem, o golpe tradicional, como possibilidade principal, vamos discutir. Primeiro que tem um golpe que veio desde 2016, e esse golpe continuou com a destruição econômica e social. Esse golpe pode acontecer através de ameaças, através de provocações. Por isso que nós temos que evitar provocações infiltradas, porque eles querem algum pretexto. Mas esse golpe, para ele se viabilizar enquanto ruptura global, precisaria de uma unidade da classe dominante. Não tem. Está aí os manifestos provando isso. Segundo, precisava do aval do Império. O Império não está a fim de dar aval para uma loucura dessa. Terceiro, precisava do aval da mídia corporativa. Não tem muito bem isso. E as Forças Armadas, uma parte está querendo ganhar tempo e a outra parte está comprometida com o governo que eles produziram, porque esse cara foi produzido por eles. Esse cara foi produzido pelos militares, pela mídia corporativa, pela Lava Jato e por setores do capital com a conivência do Supremo. O Supremo está tendo um papel positivo e merece nossos elogios. Mas o Supremo fechou os olhos para o desastre do que era o impeachment e do que foi a Lava Jato. E a cultura autoritária de criminalização da política nasceu daí. Portanto, eu diria para você, tem risco? Tem. Pela história do Brasil e por quem está governando, sempre tem risco. É o principal? Eu não diria que é o principal. Mas nós não podemos brincar com fogo. Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Como é que a gente enfrenta isso? Se mobilizando, evitar provocação,
estar sempre unido, fazer grandes manifestações e não pequenas manifestações, e, evidentemente, essas amplas frentes que estão se formando diminui a possibilidade, porque num país com a dimensão continental do Brasil e com a influência que tem no mundo, e eles sabem que o Brasil, elegendo um presidente como Lula, vai ter um papel muito positivo no mundo, porque, contraditoriamente, Jorge, governar o Brasil hoje para o mundo é melhor do que em 2003, porque 2003 era o imperialismo americano unipolar, agora não é unipolar. Está se parindo no mundo uma ordem multipolar. E o Brasil pode ser um grande protagonista de um poder brando, começando com a integração sul-americana e fortalecendo a presença nos BRIC, e dialogando com a Europa, sem romper com os Estados Unidos, mas estabelecendo outro parâmetro. Isso é muito importante. Agora, eu acho que, nesse momento, eles fazem um movimento dissuasório. A gente sabe que a guerra híbrida, eles vendem uma coisa e não acontece, para poder testar, para poder confundir, para poder fazer a dispersão. Isso é uma tática atualizada que veio da teoria dos golpes, mais do período do século XXI para cá. Então, nós temos que ficar atentos. Vai ser um período tenso, vai ser um período de efervescência. Agora, está se criando uma dinâmica tal que a tendência principal, que eu acho que vai ser colocado, por isso que eu concluiria com isso, eles querem criar dificuldade para a eleição do Lula. Por que querem criar dificuldade? Para poder criar dificuldade para negociar concessões do Lula. Eu não tenho ilusão na burguesia, viu? Você sabe. Eu tinha, quando fui parlamentar, mas eu aprendi na vida que com essa turma não dá para ter ilusões nem ser ingênuo. Eles criam dificuldade para o Lula ser eleito, aí depois, seguinte, agora vamos aqui. Quais são as concessões que você tem que fazer? Então, esse é o jogo que está acontecendo. Ou vem com semipresidencialismo, ou vem com orçamento secreto. Eles querem continuar mandando no país. Seja os militares, seja o sistema financeiro, seja os privatistas, seja o mercado. E nós temos que ficar atento a isso. Eu acho que o Lula eleito ele tem uma autoridade política tamanha que ele pode enfrentar democraticamente esses movimentos. Você sabe que eu só acredito hoje em movimentos democráticos que se confrontem democraticamente com essa ordem neoliberal. Porque se a gente vacilar, ele volta. Olha o que está acontecendo na Argentina, olha a crise da Argentina, olha a crise que está começando no Chile, parece que o Boric está recuperando, olha a situação do Peru, a própria situação dos Estados Unidos, em que o Trump volta a ter possibilidade de derrotar o Biden, porque o Biden vai para uma aventura com essa agora da guerra. Então, são lições que a gente tem que aprender. No meu modo de entender, eu, como militante petista, socialista e anticapitalista, aprendi uma coisa. Sem o povo organizado, eu não acredito em mudanças. Aliás, quem me disse isso foi o Antônio Cândido. Quando eu saí da prisão, que eu fui preso na ditadura e na democracia. Quando eu saí da prisão da Ação Penal 470, eu estava um pouco baixo astral. E o mestre Antônio Cândido disse para mim, Genuíno, se orgulhe do que vocês fizeram com o país. Nunca fizeram tanta socialmente com o país. Vocês botaram o povo no orçamento. Foi daí que surgiu essa história do povo no orçamento. Aí ele disse, mas vocês esqueceram duas coisas. Esqueceram de ganhar a consciência e o coração do povo. Segundo, tiveram ilusões numa classe dominante que é escravocrata, autoritária e patriarcal. E ele estava certo. Nós cumprimos todo o figurinho da ordem constitucional e legal. Não existia motivo para golpe. O golpista agora vem dizer que a Dilma não cometeu crime. Veja bem a que ponto chega. É uma classe dominante canalha. É uma classe dominante, como eu aprendi no Nordeste, onde eu nasci, que mata e manda uma coroa de flores para a família da vítima. Igual o Inominável fez agora. Um bolsonarista mata um petista e ele recebe um irmão do petista morto. É esse faz de conta de uma classe dominante que não tem nem cerimônia e tem medo da memória e quer apagar a memória, tanto que apagaram o celular do cara que atirou no companheiro lá de Foz do Iguaçu.
Portanto, eu acho que a gente tem que trabalhar no fio da navalha. Quem viveu o que a gente viveu, nós estamos proibidos de ter ilusão nessa turma. Eu acho que as alianças pontuais são necessárias, mas eu sempre digo, eu vou além delas, eu quero ir além delas. Eu não nego, mas quero ir além. Além para poder viabilizar os direitos do povo, a qualidade de vida, a comida, o ar, o meio ambiente, a cultura, o emprego. Não é? Eu não estou propondo uma cor do outro mundo, eu estou propondo um processo civilizatório para o Brasil. Agora, o processo civilizatório com 33 milhões de famintos, com a população morando na rua, com feminicídio, com racismo estrutural, com ameaças às populações originárias, como está acontecendo no Mato Grosso com os Guarani e Caiovac, não pode. Isso não é civilização. Então, esse sistema tem que ceder. O Brasil tem a pior concentração de renda do mundo. Nós temos que mexer nessa caixa preta. Tem que mexer. Não tem como. Como é que eu vou financiar a educação, a saúde, a ciência e tecnologia, programas como Fome Zero, etc., Bolsa Família? Tem que haver uma justiça tributária que nós temos que enfrentar agora. Isso é de uma vez? Não. É um processo contínuo em cada momento, de acordo com a correlação de força. Como é que a gente vai fazer? O PT não pode sair das entidades, das comunidades, dos territórios e dos bairros. Diferentemente do que aconteceu em 2003, que o PT se encantou com a institucionalidade, eu faço uma alta avaliação disso, e saímos de onde a gente não podia ter saído. Isso é uma lição que a gente tem que aprender. Portanto, é como, Beth, eu gosto de dizer, fazer política num processo dramático como o Brasil exige que a gente use a imagem do carro, o retrovisor e o para-brisa. O retrovisor para a gente rememorar sempre o que fizemos de positivo e de lições. E o para-brisa para a gente falar do futuro, porque a política não sobrevive sem futuro. Como é que eu vou apaixonar as pessoas se eu não falo do futuro, do sonho, da utopia, do que é de melhor? O povo precisa sonhar, eu preciso sonhar, eu preciso ter utopia. Eu não vivo sem isso. Eu não quero título de doutor, eu não quero propriedade, eu não quero renda, eu não quero cargo, eu quero ter o direito de sonhar com uma sociedade justa, solidária, plural, humana e sem preconceito e sem medo. A pior coisa do mundo é a gente viver com medo. Porra, é dose para leão. Então, isso vale a pena. Agora, só a luta impede a catástrofe. Sem luta, a catástrofe acaba reinando, porque vem o pessimismo, o individualismo, a impotência, o desânimo, e nós temos que lutar contra tudo isso, porque o inominável, ele deu voz a um purão que estava calado. Esse purão feminicida, racista, violento, das armas, das milícias, dos clubes de tiro, nós vamos ter que enfrentar isso. Nós temos que enfrentar, nós temos que ter uma política de segurança para ter rigor na importação de armas, no controle dessas armas. Nós temos que enfrentar esses territórios ocupados pelas milícias, porque as milícias controlam territórios como se fosse um poder paralelo. Isso tem que ser enfrentado. É de uma vez? Não, mas é contínuo. E o povo tem que perceber que está tendo resultados. Isso é muito importante, porque você vai legitimando e vai criando confiança nesse processo. E é um processo essencialmente democrático e popular. Na verdade, a radicalidade da democracia, né, e dessa revolução pelo voto, né, que pode trazer projetos de novo que tragam melhorias concretas para o povo, acaba sendo um processo revolucionário, né? Nós que queremos radicalizar a democracia. Agora, você já falou um pouco, esse governo, desde o golpe contra a presidenta Dilma, ele abriu, como você falou, as portas do porão para uma direita, uma extrema direita, né? Que ela não vai acabar com
com a saída desse inominável, como se diz, do governo, né? Então, esses porões, essas forças da escuridão, como a gente chama, elas vão estar por aí. Qual você acha que seria o melhor antídoto para combater essa extrema-direita que vai continuar mesmo com a saída desse presidente do poder? Aí, Beth, eu vou usar um conceito para explicar para a nossa comunidade. Nós temos que disputar, para disputar corações e mentes, nós temos que criar um bloco hegemônico de ideias, de valores, de solidariedade, de apoio. A ideia de que quem defende a liberdade só é consequente se defender a liberdade do outro. Não existe esse negócio da liberdade do indivíduo soberano. A liberdade de um é a liberdade de outro, senão não é liberdade. E a liberdade tem que estar combinada com a luta por igualdade. E talvez a luta por igualdade hoje seja de uma radicalidade enorme. As coisas são radicais porque nós queremos ir na raiz. Por isso que vem a ideia de radical. A revolução não é uma mera tomada do poder ou um levante, não. É um processo de organização. Por exemplo, orçamento participativo, consultar as entidades do movimento popular, consultar as entidades da universidade, dos centros de pesquisa e tecnologia, estabelecer relações, não é para botar gente no governo, é para dialogar. Eu acho que nós temos que criar nova metodologia de como governar com radicalidade democrática, em que o povo é sócio e protagonista de um projeto. Não é para dar, não é para, vamos dizer assim, fazer uma mera doação. Não é uma organização de baixo para cima. Eu acho que esse é o único caminho que faz a gente construir um otimismo militante. Por quê? Porque nós temos hoje algumas coisas positivas. Primeiro, nós temos uma avaliação da tragédia que foi o golpe que uniu toda a elite. Uma parte dela está com vergonha do inominável, mas apoiou. Então, nós temos a história do golpe. Segundo, nós temos a força do Lula, que foi inocentado depois daquela caçada. Nós temos um embrião de organização popular que está se mantendo no país, das mulheres, dos trabalhadores, das centrais sindicais, do movimento jovem, da comunidade LGBTQIA+, da comunidade antirracista. Tem vários movimentos e vários coletivos. Nós temos a possibilidade da liderança do Lula se materializar essa chama da esperança, porque a história se move com líderes e com movimentos. E a juventude, né, Zé? Tem um movimento aí do envolvimento dos jovens, né? Dos jovens. Eu fico impressionado nas minhas atividades, o contato que eu estou tendo com a juventude. A juventude, inclusive, ela está nas pesquisas, está revelando isso. A juventude quer esperança, quer uma alternativa para viver bem. A ideia do viver bem é muito importante. Eu acho que são coisas assim que a gente tem que trabalhar. Nós não podemos usar o método tradicional da burocracia dos palácios, da institucionalidade pura e simples. Até porque, Beth e Jorge, essa institucionalidade está pior do que quando a gente elegeu o Lula em 2002, porque ela está mais oligarquizada, com o que fizeram no sistema eleitoral e partidário. O voto do cidadão não é igual no Brasil inteiro. O voto para presidente é um voto eleitor, mas o voto para deputado não é. Você tem uma tradição oligarca no parlamento brasileiro. Eu vivi lá há muitos anos e sei como é que é isso. E nós temos que discutir essas coisas de maneira consciente e a gente se apoiar nesses movimentos mais vivos, essas forças vivas que estão se manifestando, inclusive, para conter as ameaças de golpe. Então, eu diria que é um processo muito rico esse que nós estamos vivendo. E esse processo tem que desaguar num caminho de solução dos direitos do povo e da solução para a crise. E, nesse sentido, nós temos que fazer aquele otimismo militante. E eu estou na construção dessa possibilidade, que eu acho que é virtuosa. E você tem vários, por exemplo, as manifestações que o Lula promove pelo Brasil afora, as reuniões que ele promove, como hoje eu vi na Conferência de Saúde, as reuniões que ele vai fazer na área da educação, as reuniões que ele vai fazer com as mulheres. Eu acho que produz energia. Essas energias, elas nascem de uma vontade política
que cabe aos partidos de esquerda, ao meu partido, mas não é só o PT. Nesse sentido, eu não tenho patriotismo de partido, eu acho que é o PT, PCdoB, o PSOL, parte do PDT, inclusive, que está com essa teimosia do cearense, o PSB. Nós temos que fazer desses partidos um núcleo. E tem as alianças pontuais que nós estamos fazendo, que são importantes, elas devem, inclusive, continuar no Congresso. Agora, eu aprendi, Beth e Jorge, uma coisa. A aliança pontual ela é melhor e é mais eficiente quando você tem um núcleo duro, que segura o tranco. Ó, isso aqui eu seguro. Isso aqui a gente é firme. Se você não tem isso, é aquela lei do Maquiavel. Primeiro os fiéis, depois os aliados, por último os adversários. Quando a gente inverte isso, o risco de dar errado é muito grande. Zé Genuíno, olha, é uma pena, o nosso programa está chegando ao fim, mas uma maravilha, você nos volta a repetir, nos encheu de otimismo. A nossa companheira Verônica Couto, né, colocou aqui a questão do semipresidencialismo, mas você já respondeu muito bem. É uma tentativa de um golpe para tirar de Lula, esvaziar Lula de poder. Por isso que não podemos cochilar nem dormir com a classe dominante brasileira, como você bem destacou. Muito bem mesmo. Zé, suas considerações finais aí para os nossos internautas e para todos nós, nesse momento que a campanha eleitoral começa, mas está começando. No dia 16 vai começar a campanha eleitoral e vai ter atividades de panfletagem, de comício do Brasil inteiro, em todas as cidades. Em todas as cidades, é importante. Vai ter um grande comício no dia 18 em Minas Gerais e no dia 20 aqui em São Paulo. E os movimentos populares estão preparando um ato no dia 10 de setembro, que é importante. E nós temos que evitar qualquer tipo de provocação em relação ao que eles querem incentivar. Ter cuidado, andar sempre junto, não aceitar infiltração, esse cuidado. Porque eu acho que é importante colocar isso aqui. A eleição não está decidida. E nós vamos decidir nas urnas, nas ruas e no voto. E é muito importante cada voto, cada aliança, cada movimento. E, evidentemente, nesse momento de crise que a gente vive, e é uma crise sistêmica, nós temos que fazer um esforço muito grande para ter o otimismo. O papel dos partidos é transmitir otimismo, que é a possibilidade de vitória. Porque, diante de tudo que ocorreu com esse país, às vezes o povo é descrente e tem razão para ser. Então, nós temos que fazer a pregação do otimismo militante. É um otimismo daqueles que estão sempre militando. E a gente ser humilde. Cabeça quente, cabeça fria, coração quente. A cabeça tem que estar fria, mas o coração tem que estar quente. Pés no chão, nada está ganho, será uma campanha dura, não será fácil, porque o que fizeram, eles não querem desmontar. E eles sabem que a crise, viu, Jorge, para terminar, a própria crise produz a necessidade de mudança. Porque no bojo da crise vem a famosa luta de classe que não foi extinta. E na famosa luta de classe que não foi extinta, vem a ascensão dos movimentos e das exigências. Isso vai acontecer, necessariamente. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma grande parceria política, social, cultural, ideológica para reconstruir e transformar o país. Nós não podemos perder essa janela de oportunidade. Nós não podemos perder, como perdemos em 54 com o suicídio do Vargas, como perdemos em 64 com a saída do Goulart, e nós podíamos ter avançado na transição, mas a campanha das diretas fracassou e fomos para o colégio eleitoral. Isso são lições duras que a gente tem que aprender nesse momento. Portanto, eu queria agradecer essa oportunidade, me coloco à disposição e dizer para vocês, eu acho que quero terminar com isso, a soberania não é só a bandeira e cantar o hino nacional. Nós temos que ter a bandeira, o hino nacional, mas a soberania de um país é o país ter autonomia para dizer o que quer, dizer sim ou não. Soberania é a defesa do povo, é a defesa do país, é a defesa da qualidade de vida, é a defesa dos direitos, não é essa maquiagem que, lamentavelmente, as Forças Armadas estão fazendo, talvez façam em Copacabana. Não dá. Isso me parece muito mais um espetáculo do que uma defesa real da soberania do país. Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado, Zé Genuíno. Palavras, né, Jorge?
Com esse encerramento, com essas palavras, eu quero que fique ecoando aqui no ouvido de todo mundo que está nos acompanhando essas palavras de otimismo, de oportunidade de mudanças, né? Eu acho que é importante. E você quer falar alguma coisa, Jorge? Não. Não, tô ouvindo e maravilhado com o que você está falando. Esperança. Exatamente, esperançar. É isso aí. Obrigada, Zé. Foi maravilhoso. Você nos encheu novamente, deu um gás aqui. Foi muito bom. Agradecemos de coração e o nosso programa vai ficando por aqui. E até a semana que vem.